Boa noite a todos, prezados internautas, pela valiosa participação de estarem aqui conosco, razão pelo qual estamos novamente e o nosso agradecimento a todos. Nossa expositora hoje será a Maria Roma de Freitas, já está conosco e peço a ela que faça a sua saudação inicial. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar de volta aqui nesse espaço da nossa casa, para que juntos nós possamos estudar um pouquinho a nossa doutrina. Obrigada, Maria Roma. Dando prosseguimento aos estudos, de acordo com o planejamento, em nossas reuniões virtuais, continuamos aqui, no nosso canal, e hoje o estudo corresponde aos itens 274 a 281 de O Livro dos Espíritos, e o tema, as relações no além-túmulo. Sigamos para a nossa página inicial. Títulos. Os títulos que exornam a personalidade terrestre decorrem de concessões do Senhor, sem que lhes possamos menoscabar a respeitabilidade inconteste. Não fosse a hierarquia natural que lhes preside os valores, a governança dos povos, não teria ultrapassado a barbárie. A ciência não se erigiria em tutora da civilização. O trabalho não poderia dignificar-se nos quadros do mérito e a universidade não surgiria entre as nações, orientando-lhes o passo na direção da vida maior, tanto quanto a justiça terrena, ainda que incompleta ou fragmentária, não asseguraria o socorro da ordem nos caminhos do mundo, que não passaria, então, de pousada inóspita de selvageria do caos. Todos os títulos que enobrecem o homem e a coletividade são oportunidades de serviço que devemos honrar na faixa de ação a que fomos chamados, para aprender e servir. Não é, pois, a fortuna que deslustra o seu detentor, mas sim a desmedida ambição, com que as mãos cobiçosas se apropriam do ouro. Não é o poder público que desfigura aquele que o mantém, muitas vezes com sacrifício. É a crueldade, com que, em certos casos, vem a ser exercício pela inteligência insensata que o maneja à distância da verdadeira equidade. Recordemos que, em todas as circunstâncias da vida, constituam-se elas de abastança ou de carência, de comando ou subalternidade. Compete-nos a obrigação de usar os empréstimos do Senhor com respeitosa humildade, empregando-nos no bem de todos, que é o bem de nós mesmos. Enobrecendo o caminho humano e iluminando-o onde estivermos, na certeza de que o título é matrícula no trabalho da humanidade e do próprio Deus, porquanto, no painel mais simples da senda cotidiana, recebe o espírito encarnado o título de homem como de degrau primário de introdução à cidadania celeste. Francisco Cândido Xavier, o livro Linha 2200, capítulo 17, editora Seu. Façamos a nossa prece. Senhor Jesus, agora já harmonizados, com os corações cheios de alegria, pedindo o apoio e amparo de Deus, nosso Pai, e os benfeitores de nossa casa, e os espíritos amigos que compartilham nesse momento, e em especial a Jesus, para dar o início e também a proteção necessária para a nossa expositora, que nos fará o estudo dessa noite. Que ela receba e possamos envolvê-la com as vibrações amorosas de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Agora é com você, Maria Roma. Está bem.
Vamos então iniciar o nosso estudo. Carmelita já nos disse qual é o nosso tema, lembrando que está inserido no Livro dos Espíritos, esse item faz parte do capítulo 6º da segunda parte do Livro dos Espíritos. Lembrando, a segunda parte do Livro dos Espíritos traz para nós informações sobre o mundo espírita, como é a vida no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. E esse capítulo fala especificamente da vida espírita, e o subitem de hoje, nós vamos utilizar algumas perguntas, que seria um subitem mais longo, trata das relações além-túmulo. Bem, desde sempre nós, humanidade, viemos nos perguntando, terá alguma coisa além dessa nossa vida terrestre? Filósofos, pensadores, religiosos ensaiaram algumas respostas para essas perguntas. Mas as respostas que nós tínhamos até então, por não terem sustentação fática, lógica, racional, sempre nos deixaram com a dúvida: terá mesmo algo depois daqui? E se tiver, como será? Como Jesus nos prometeu que em momento oportuno ele pediria ao Pai para que nos enviasse o Consolador. E esse Consolador viria restabelecer tudo que ele, Jesus, havia nos ensinado e nos traria muito mais ensinamentos, porque estaríamos já em condição de aprender mais conteúdo, mais ensinamento do que a época de Jesus. E ele mesmo, Jesus, sabia que tudo que ele nos disse ainda não seria por nós compreendido até que viesse esse Consolador. E então, temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vem nos explicar, nos responder perguntas que nós viemos carregando por séculos, por milênios até. Então, dentro dessa parte, Allan Kardec coloca para os espíritos perguntas que tentam elucidar como é que se dão as relações entre os espíritos no mundo espiritual. Daí o título. Então, Allan Kardec faz essas perguntas, nós vamos aproveitar as perguntas 274 até a 281, para que nós tenhamos, a partir das respostas dos espíritos, elucidações sobre esse tema. Por exemplo, em relação a como se dá a relação entre os espíritos no que diz respeito à hierarquia. Existe hierarquia entre os espíritos? Existe a figura de autoridade entre os espíritos? E se existe, como é que isso funciona? Os espíritos nos esclarecem que existe sim, e é uma hierarquia respeitada, uma hierarquia que decorre pura e simplesmente da evolução que haja alcançado os espíritos. Assim, aqueles que mais evoluíram estão em posição mais alta nessa hierarquia, e são esses espíritos que exercem autoridade sobre aqueles que estão abaixo em termos de desenvolvimento já alcançado. Lembrando que nós, espíritos imortais, fazemos a nossa evolução sob a égide de duas alas, a ala intelectual e a ala moral. Então, quando nós avançamos nesses dois sentidos, estamos deixando para trás as nossas imperfeições, os nossos vícios morais, e assim nós vamos alcançando, dentro da hierarquia entre os espíritos, posições mais graduadas. E os espíritos nos dizem que a autoridade exercida pelos espíritos uns sobre os outros, decorrente dessa evolução, ela é de ascendente moral irresistível. Essas palavras são dos espíritos respondendo a Allan Kardec. Ascendente moral irresistível. Isso esclarece que espíritos inferiores a determinados outros espíritos não têm como se subtrair a essa autoridade de espíritos mais evoluídos. Comparando com o que nós observamos aqui na Terra, muitas vezes existe uma autoridade estabelecida e alguns que são
submissos a essa autoridade, ensaiam e às vezes conseguem se subtrair a essa autoridade, por subterfúgios, muitas vezes também por simulações, mas isso não acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual funciona corretamente, segundo as regras estabelecidas, e é a meritocracia que predomina pura e simplesmente. Então, Allan Kardec continua indagando os espíritos, e os espíritos nos esclarecem, por exemplo, que alguém, uma pessoa que tenha tido posição, poder, detentora de títulos aqui na Terra, isso não lhe garante no mundo espiritual supremacia em relação aos demais. Porque, como nós já dissemos ainda há pouco, no mundo espiritual, a única credencial válida é o desenvolvimento, o que de moral e intelectual o espírito já tem alcançado. Então, é possível que uma pessoa que tenha sido autoridade aqui na Terra, detentora de vários títulos, ao chegar ao plano espiritual, se veja numa condição bem inferior a, por exemplo, um subalterno ou um servo seu. Isso porque esses títulos que nós aqui na Terra conseguimos conquistar valem aqui na nossa estrutura terrena, segundo os valores nossos aqui de sociedade de um planeta de expiações e provas, que nós sabemos predomina ainda o mal. Se predomina ainda o mal, não vai valer completamente o que nós acabamos de ver, que é o que é o critério que regem as relações no mundo espiritual, que é a meritocracia. E nós sabemos do estudo aqui com o Livro dos Espíritos que existem ordens dos espíritos, ordens para categorizar os espíritos, aqueles mais perfeitos e os imperfeitos. E essas ordens são estabelecidas segundo esse critério de desenvolvimento alcançado pelos espíritos. E é esse o critério utilizado para avaliar alguém que retorna aqui da Terra, alma, espírito encarnado é alma, retorna ao plano espiritual. Então, espírito entre os demais que estejam no plano espiritual. Assim, por exemplo, um soldado que reencontre no mundo espiritual o general com quem servia, é possível que essa relação de autoridade quebre-se por completo no seguinte sentido: só haverá autoridade daquele general para aquele soldado se realmente o general estiver acima intelectual e moralmente em relação àquele soldado. Caso contrário, nenhuma relação será guardada da hierarquia vivida aqui na Terra. E é assim que nós percebemos quando nós lemos, temos informações do mundo espiritual, não só pelo Livro dos Espíritos, mas por livros como o de André Luiz. André Luiz sempre orientado e acompanhado por instrutores, e esses instrutores sempre elucidando a André Luiz como é que se dão as relações ali. Há uma passagem em que a ministra veneranda, que aparece em alguns dos livros de André Luiz, ela está para ministrar uma palestra. E estão todos reunidos para assistirem essa palestra da ministra veneranda. E aí, quando chegam ao local, que já está quase todo ocupado, o instrutor de André Luiz explica para ele que os lugares lá na frente, próximos à ministra, só podem ser ocupados por aqueles que têm condição de interpelá-la, condição moral e intelectual de interpelá-la. Se não se tem essa credencial, não se consegue os lugares da primeira fila. E aqui, no nosso mundo terreno, nós sabemos que o critério para que alguém consiga os primeiros lugares numa palestra ou num outro evento qualquer, artístico ou político, ou que seja, não é exatamente a credencial intelectual e moral, mas sim dos títulos e do poder que esse alguém tem aqui na Terra. Os espíritos ainda nos esclarecem que os espíritos no mundo espiritual, de diversas ordens, eles estão e não estão misturados. Explicam-nos eles. Eles se veem, eles se reencontram, mas só se aproximam aqueles que são afins.
Então, dessa forma, alguns se evitam e outros se aproximam. O que dita essa aproximação são os pendores de cada espírito. Temos uma lei na física que se reflete em todo o universo. Semelhante atrai semelhante. Então, se o espírito é simpático a outro ou a determinado grupo, ele vai se aproximar desse grupo. E assim, os espíritos no mundo espiritual se reúnem em grupos, em famílias. Os laços que os unem são a simpatia que nutrem um pelo outro, os fins que cada um tem, o que almejam, o que desejam realizar. E é assim, por exemplo, que os espíritos voltados para o bem se unem para realizar o bem. E aqueles que ainda estão inferiorizados, em uma faixa mais ainda onde se comprazem em realizar o mal, se unem buscando realizar esse mal. Os espíritos, nesse momento que nos esclarecem isso, nos dizem a seguinte, nos dão a seguinte informação, que o nosso mundo aqui na Terra é um reflexo pálido da estrutura que nós temos no mundo espiritual. Se aqui na Terra nós percebemos que se agrupam de maneira semelhante as nossas sociedades aqui, sejam elas científicas, políticas, voltadas para a realização de algum propósito, proteção de animais, o que seja, se reúnem aqueles que gostam, que atuam naquela causa, e assim também se dá no mundo espiritual, só que de maneira inequívoca. O que nós queremos dizer com isso? Que podemos ter em determinados grupamentos da Terra alguns que estejam num determinado grupo, cujo objetivo seja, por exemplo, ajudar pessoas que estão necessitadas em situação de risco. Aqueles que realmente se movem com o intuito de ajudar essas pessoas, estão ali se comprazendo em realizar essa atividade, fazem de maneira inteira, de maneira que se dão naquilo, e outros nem tanto, outros ficam mais na periferia da atuação, porque em verdade não têm o mesmo objetivo que aqueles outros que estejam naquele grupo. E às vezes consegue se manter no grupo por um tempo, até muitas vezes longo. Isso já não acontece no plano espiritual, porque enquanto nós aqui somos um reflexo pálido do plano espiritual, o plano espiritual é perfeito. Os critérios são claros. E como no plano espiritual a comunicação entre os espíritos se dá pelo pensamento, não é possível enganar uns aos outros, como aqui na Terra. Enquanto estamos encarnados, podemos pensar uma coisa e falar outra diferente. E por qualquer interesse nosso, agir segundo a maneira que nós estamos falando, mas não necessariamente segundo a maneira que nós acreditamos, que nós sentimos. Por isso os espíritos nos dizem desse reflexo pálido que somos. Mas ainda assim, sendo um reflexo pálido, nós observamos que os nossos grupamentos se dão prioritariamente, prevalentemente, segundo as nossas vocações, as nossas intenções, as nossas afinidades. E no plano espiritual, que isso acontece de maneira bem definida, nós vamos perceber que os grupos que se unem para realizar o bem só realizam o bem e buscam ajudar aqueles que ainda estão voltados para o mal. Em uma das perguntas desse conjunto que nós estamos analisando, Allan Kardec pergunta como é que seria a ação dos espíritos no mundo espiritual. Então, os espíritos nos esclarecem. A ação é da seguinte forma: no mundo espiritual, os espíritos bons, voltados para o bem, se ocupam sempre de influenciar os outros espíritos para o bem, buscando ajudá-los melhorarem-se e evoluírem, e isso é uma missão dos espíritos bons. E os espíritos que ainda estão inferiorizados, aqueles que ainda estão voltados por ocuparem o seu tempo em influenciar de maneira negativa aos desencarnados e aos encarnados, esses fazem muitas vezes isso porque se sentem
desconsiderados e sentem muitas vezes despeito por não poderem participar dos grupos em que predomina o bem, que predomina a vontade de realizar o bem. Então, por despeito, eles buscam influenciar a outros para que os outros estejam na mesma condição deles. Sabemos também que essa influenciação muitas vezes se dá não só por essa razão, mas por afinidades desenvolvidas, cultivadas em existências outras. Então, esses espíritos ainda inferiorizados se sentem ligados a esses espíritos por essas realizações anteriores, mas ainda voltados para o mal. E é nessa hora que os espíritos voltados para o bem tentam influenciar, de novo, tanto os espíritos que estão no plano espiritual, quanto os encarnados, que somos nós, almas, aqui no planeta, e em outros planetas em vida material também. Allan Kardec, quando coloca essas perguntas, ele tenta trazer para nós um retrato mais detalhado e o mais nítido possível para que nós possamos ir construindo o nosso conceito e a nossa percepção do mundo espiritual, que nós já conhecemos. Mas quando nós encarnamos, por misericórdia divina, nós temos um esquecimento relativo, mas o suficiente para não nos sentirmos aqui achacados por um passado ainda delituoso nosso. Então, esquecemos, e quando estamos encarnados, essa memória que nós temos, sim, do plano espiritual, também está como que velada. Por isso, os espíritos vieram, quando Allan Kardec, no trabalho de elaboração do livro base da doutrina, vieram nos trazer essas informações. Nós já conhecemos isso porque viemos de lá, mas estamos esquecidos temporariamente de como é que funciona o plano espiritual. E quando os espíritos vêm nos aclarar de como é esse funcionamento, deixa em nós um conforto, porque sabemos que nós já conhecemos esse funcionamento, e esse funcionamento temos aqui um reflexo pálido dele, mas que nos faz entender bem e nos faz refletir a necessidade de buscarmos ser a cada vez mais que nós vamos nos tornando conscientes das regras que nós temos na nossa vida real, de nos aproximarmos do que será para nós a vida no plano espiritual. Se hoje, por interesses vários nossos, nós atuamos de uma forma que não é exatamente aquela que estamos sentindo, mas por interesses fazemos um teatro para o que é externo, esse hábito nós devemos perdê-lo o quanto antes, porque no mundo espiritual não conseguiremos simular as nossas verdadeiras intenções, não conseguiremos simular os nossos verdadeiros sentimentos. Sabemos que o trabalho feito em cada encarnação permite que nós avancemos na nossa qualificação, na nossa categorização de espíritos em trajetória evolutiva. Assim, se nós estudamos com afinco as ciências humanas, estudamos com afinco o que nos vem de informação através das diversas religiões, sobretudo uma religião como é o Espiritismo, que tão bem nos aclara questões que outras filosofias, outras religiões não conseguiram até hoje. Se nós vamos buscando ter essa bagagem, e essa bagagem nós conseguimos transformá-la de conhecimento à sabedoria através de colocar todo esse conhecimento a nos guiar nas nossas ações diárias, aí sim, aí nós podemos garantir-nos um avanço na nossa evolução. Porque ao retornarmos ao plano espiritual, perceberemos que as nossas ações que decorreram de um conhecimento maior, tanto das ciências humanas, quanto das verdadeiras leis que regem a nossa vida, isso faz com que nós sejamos, em primeiro lugar, verdadeiros conosco mesmo. Verdadeiros conosco no sentido de nos observar, nos conhecer plenamente para saber onde é que nós precisamos aplicar mais as nossas forças, onde é que nós devemos ter foco para que nós possamos ascender, aproveitando o tempo de cada encarnação e, sobretudo, desta em que estamos, porque é o aqui e agora
que nós podemos atuar. Essa frase já é tão conhecida, tão batida, não só dentro de um estudo formal que o Espiritismo nos traga, por exemplo, mas pelo conhecimento popular, pelas filosofias várias, que nós temos ação é no presente. O passado deve nos servir de referência. Aquilo que nós nos equivocamos, que evitemos repetir o equívoco. Aquilo que acertamos, que reforcemos e continuemos naquele caminho. Apenas. Reviver o passado mais do que isso é perder o presente. O presente é o tempo que nós temos que nos garante plantar, semear adequadamente para que o futuro seja aquele que nós queiramos ter e não aquele que decorra ainda de inferioridades nossas que nós não estamos cuidando de deixar para trás e perdendo a oportunidade do tempo presente. A mensagem que nós lemos inicialmente nos mostrou que os títulos que nós temos aqui na Terra são importantes. Eles decorrem da organização, da hierarquia que nós já conseguimos ter no planeta, que é falha, nós sabemos, reflexo pálido do mundo espiritual, é falha, mas é ela que nos serve para que nós mantenhamos a organização que nós já conseguimos ter, porque sem ela seria o caos de anarquia e de desorganização nas nossas sociedades. Viveríamos em selvageria, são as palavras que nós temos aqui. Então, nós devemos considerar, sim, que os títulos aqui da Terra são importantes para que nós saibamos utilizá-los em prol do bem. Se utilizarmos esses títulos, se utilizarmos a autoridade que eventualmente tenhamos, não necessariamente para o bem, mas somente para atender aos nossos interesses egoístas, nossos interesses decorrentes do nosso orgulho, isso nos trará pesada carga negativa que vai nos colocar numa condição, ao invés de avanço, de estacionar na nossa evolução. E nós sabemos que, à medida que nós tomamos consciência das leis que regem a nossa vida de espírito imortal, à medida que nós, ao tomarmos consciência, agimos segundo essa consciência, a vida parece ser para nós mais leve. Por que isso? Exatamente porque nós estamos fazendo o que viemos fazer aqui. Imaginemos a situação em que estejamos no nosso trabalho aqui na Terra. E que lá, ao invés de fazer o que nós deveríamos fazer, nós nos ocupemos de outras coisas. Rede social, cuidar das questões pessoais e não fazemos o nosso trabalho para o qual nós estamos ali. Qual é a sensação que nós temos? De culpa, ou se não exatamente de culpa, mas de um peso, porque nós sabemos ainda tenho que fazer o que eu vim fazer aqui e não fiz. Isso é mais claro para nós, porque a vida aqui material tem demandas que nós precisamos atendê-las diariamente para dar conta dessa vida. Em trabalho, por exemplo, se nós não conseguimos desempenhar, vamos perder esse trabalho. Mas, se ao contrário, nós chegamos no nosso trabalho, nós fazemos o nosso trabalho, nós aplicamos o tempo que estamos ali para ser aquele funcionário ou aquele profissional liberal que seja, fazendo o que é suposto fazer. Qual a sensação que se tem ao final do dia? De leveza, que nós conseguimos realizar o que estava proposto realizar. Se aqui, nas nossas organizações e nas nossas necessidades, que ainda são esse reflexo pálido do mundo espiritual, nós temos essa sensação, imaginemos em relação à nossa evolução de espírito imortal. Quando nós aplicamos o nosso tempo naquilo que realmente nós viemos fazer aqui, apesar dos desafios que nos chegam e desafios que muitas vezes nos balançam, nos sacodem, muitas vezes nos fragilizam, mas se nós estamos enfrentando isso com a melhor bagagem intelectual e moral que nós já conseguimos angariar, fica mais leve passar por tudo isso. Quando, ao contrário, nós negamos ou nós queremos fugir, nós vamos reencontrar essas situações
nessa mesma vida, muitas vezes. E elas se nos afiguram cada vez mais complexas, mais pesadas, mais difíceis. Então, essas relações que Allan Kardec, através das suas perguntas, consegue elucidar para nós com as respostas que os espíritos nos dão, tem o potencial de nos preparar agora, no presente, para que nós, ao retornarmos ao plano espiritual, não tenhamos surpresas. Nós já cheguemos sabendo a condição que vamos encontrar. Se nós estamos caminhando no sentido de realizar o proposto para cada encarnação, e nessa nossa encarnação, será uma continuidade ao chegarmos no plano espiritual. Vamos avançar ainda um pouco mais no que pudermos fazer no plano espiritual, mas sem ter a surpresa daquele que, hoje, uma autoridade aqui, hoje, um detentor de grandes títulos, utiliza desses instrumentos de maneira equivocada. Ao chegar no plano espiritual, esperando receber ainda a mesma tratativa, a mesma consideração que se tinha aqui por conta da autoridade, dos títulos que tinha aqui no planeta, vai ter uma tremenda surpresa. E uma surpresa no sentido negativo de se colocar lá atrás, em todos os sentidos. Então, nós que estamos aqui buscando fazer o melhor, nós conseguimos, ao chegar no plano espiritual sem ter surpresas negativas, aproveitar também melhor aquele momento entre vidas. Momento entre vidas em erraticidade, quando nós espíritos estivermos em erraticidade. Voltando ainda à página inicial lida, a proposta colocada aqui é que nós aproveitemos as condições que nós tivermos. É dito aqui, seja de abastança ou de carência, seja de comando ou de subalternidade, seja aquela que for, que nós consideremos que todas essas condições são as melhores e mais adequadas para nós nesse momento de vida. E que se nós soubermos aproveitá-las, mesmo aquelas que, para o primeiro julgamento nosso aqui no planeta, com a visão mais material, sejam adversas ou favoráveis, essas são as que nós precisamos em cada momento. Nós, humanidade como um todo, estamos atravessando a transição planetária. Significando isso dizer que estamos deixando já há algum tempo, mas estamos talvez num dos pontos cruciais dessa transição, saindo do estágio de um planeta de expiações e provas para o estágio de regeneração. Só conseguiremos seguir no planeta transformado, regenerado, aqueles de nós que realmente buscar fazer o seu dever de casa para acompanhar essa evolução. Característica do planeta de expiações de provas, prevalência do mal. Características do planeta regenerado, em regeneração, prevalência do bem. Olhemos para nós mesmos. Qual é o saldo das nossas ações? Porque as nossas ações, mesmo considerando que nós já dissemos que por vezes não reflitam o que nós sentimos, mas não conseguimos ser atores e atrizes o tempo todo. Mas o saldo das nossas ações, eu avalio como é positivo ou é negativo? Se é positivo no sentido de prevalência do bem, temos grande chance de continuar no planeta regenerado. Até porque uma das perguntas que Allan Kardec coloca aqui é se os espíritos no plano espiritual podem todos irem a que lugar que queiram. E os espíritos esclarecem. Os bons, sim, os bons vão a qualquer lugar. E vão onde estão os maus, para ajudar esses a se melhorarem. Mas os inferiorizados ainda são a sua presença é interditada onde habitam os bons. Por quê? Porque aí, com a sua inferioridade, com as suas paixões inferiores, tirariam o sossego, a tranquilidade desses lugares. Então, um planeta regenerado é um planeta onde prevalece o bem. Temos condição de acompanhar esse planeta onde há prevalência do bem? Olhemos para cada um de nós mesmos, para nós
nessa nossa tentativa de buscarmos melhorar, realmente aproveitar o momento presente. Enfrentamos atualmente, a nível mundial, a pandemia, tão falada. Será que a pandemia, com o objetivo de nos fazer refletir mais sobre as questões morais, já conseguiu o seu intuito? O objetivo, porque claro que temos aí, não vamos entrar nessa discussão, a atuação humana para que acontecesse isso, mas só acontece o que Deus permite. E se Deus permite, como Jesus nos disse, que os escândalos iriam acontecer, mas ai daqueles por quem viessem. Então, estamos aqui sob uma pandemia. Já conseguimos entender a razão dessa pandemia? Qual é a função dela nesse momento para mim, para minha família, para o meu grupamento de trabalho, para minha vizinhança, para minha cidade, para o meu país? Já fiz essa reflexão? Consegui entender que hábitos equivocados eu tenho e que preciso mudar? Consegui entender que estamos todos interligados e que algo que acontece do outro lado do planeta tem sim a condição de nos atingir em cheio? Estamos interligados porque somos todos criaturas do mesmo Pai. Ainda que em condição, em cada encarnação, diferente um do outro pelas circunstâncias, estamos todos ainda num planeta de expiações e provas. Se queremos ascender junto com o planeta, busquemos fazer o que está aqui proposto na mensagem lida. Utilizemos os nossos instrumentos que estão nas nossas mãos hoje, para que façamos o bem. A nossa reflexão de hoje, e tendo por base as perguntas que Allan Kardec muito bem coloca sempre, muito bem colocou sempre, os espíritos nos trouxeram de resposta, pode ser a oportunidade para que nós aumentemos um pouquinho mais a nossa bagagem intelectual, no sentido de conhecer bem as leis que regem a nossa trajetória de espírito imortal, e a partir desse conhecimento a mais que nós agregamos nessa nossa bagagem, nós passemos a fazer algo diferente em termos de nos melhorarmos, para que nós consigamos seguir à frente, aproveitando a oportunidade dessa nossa encarnação. E é assim, então, que nós concluímos o nosso estudo baseado nas perguntas do livro que nós mencionamos hoje, agradecendo a Deus a oportunidade, aos benfeitores da nossa casa, que sempre nos preparam o ambiente para que nós façamos os nossos estudos, as nossas reflexões, e que assim consigamos nos manter com o firme propósito de cada dia ser melhor do que no dia anterior. Que assim seja, graças a Deus. Carmelita, o seu microfone. Graças a Deus, aproveitando por mais esta noite, ao estudo dado pela expositora Maria Roma, e também aos espíritos amigos que colocam à disposição o amparo necessário a todos, aqueles que acompanham, aqueles que fazem o estudo, e em especial a Jesus, que possamos dar por encerrado a nossa reunião, agradecendo à expositora Maria Roma, que fez o estudo da noite, e aos internautas, que todos possam também estar sempre conosco, com muita luz, muita paz, muita esperança e com muita alegria em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus.